É, e a derrota do Corinthians no Clássico segue dando o que falar, viu? Son situaciones y jugadas muy puntuales. Esses caras não estão atrapalhando o Augusto Melo, esses caras estão atrapalhando a instituição Corinthians, que é um gigante, cara. Tá na hora de parar, cara, ninguém aguenta mais isso. Sofrendo por isso, né? Clássico é quem erra menos, e hoje, infelizmente, nós erramos mais do que eles. Você vai ver no vídeo de hoje o que foi que falaram da derrota do Timão, desabafo do Augusto Melo, explicação do Ramon Dias e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Depois da derrota para o São Paulo, o Ramon Dias tentou explicar o que aconteceu e por que é que o Corinthians perdeu da forma que perdeu. Ramon Emiliano, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Resumindo a entrevista de vocês falaram do clássico ser algo distinto, diferente, do cansaço da equipe, do cartão amarelo do Alex Santana, que estava jogando bem e teve que sair por causa disso, do erro da bola aérea, do gol do Lucas Moura, né, que tem 1,72 m de altura. O que decidiu? As defesas do goleiro adversário também a gente tem que falar, né, que fez muitas defesas boas. O que foi o principal que decidiu, que fez o Corinthians perder o Clássico? De tudo isso. Son situaciones y jugadas muy puntuales. Porque el partido era muy equilibrado de parte de los dos. Ellos en el primer tiempo no tuvieron ninguna situación de gol. Nosotros tuvimos el cabezazo, tuvimos un par de jugadas para que podíamos haber convertido y no se convierte. Pero los clásicos son así, se ganan y se pierden muy puntualmente, con jugadas muy puntuales. Lucas Moura, si lo notás, ganó una pelota aérea muy bien, saltó muy bien, con una virtud de él. Nosotros habíamos trabajado mucho en esta semana con pelota parada porque sabíamos que en los clásicos y en muchos partidos se deciden también, ya sea a favor y en contra, que son partidos o jugadas muy decisivas que tener que estar atentos. Pero esto nos va a hacer reflexionar, trabajar, seguir trabajando, ser más puntual. Cuando tenés la situación las tenés que convertir porque son muy pocas las situaciones que tuvimos. Creo que me parece que es uno de los pocos partidos que tuvimos poca chance. Entonces hay que trabajar, hay que moverse más, hay que ser más creativo, así que bueno, trabajaremos para eso, para recuperar rápidamente. Hugo Souza também falou na zona mista, inclusive ali sobre já estrear perdendo, já que ele fez o seu primeiro jogo com a camisa do Timão na temporada. Souza aqui, zona mista, que análise você faz aí? É muito ruim estrear levando 3 gols, né, Hugo? Ruim, lógico. Ruim perder, ruim estrear dessa forma, mas é levar de aprendizado. Acho que a nossa equipe hoje fez um bom primeiro tempo, conseguiu ali fazer um bom jogo. No segundo tempo a gente perdeu um pouco de agressividade sem bola, a gente não conseguiu controlar bem a bola, a gente não conseguiu impor o nosso ritmo de jogo e acabamos sofrendo por isso, né? Clássico é quem erra menos e hoje infelizmente nós erramos mais do que eles. Agora é pegar isso como aprendizado, levar para os próximos jogos daqui para frente, para que a gente possa voltar a vencer os jogos, voltar a vencer clássicos, porque são jogos como esse que vão ditar daqui para frente como vai ser, são jogos como esse que dão a importância, que dão confiança, que dão resultado pra gente, e a gente almeja coisa grande, essa equipe merece coisa grande, esse clube merece coisa grande, então se a gente almeja coisa grande, a gente precisa voltar a vencer esses jogos grandes. Hugo, tantos gols de bola aérea, o que você tem a dizer? Por que tantos gols de bola aérea? Metade, né? 6 gols tomados, 3 gols de bola aérea. Bom, é trabalhar, né? Trabalhar em relação a isso, voltar. Ano passado a gente sofreu muito pouco em relação à bola aérea. Início de trabalho, início de temporada, e a gente precisa melhorar algumas coisas, e essa é uma das coisas que a gente vai trabalhar para que a gente não possa mais pecar nisso. Hugo, você acha que o fim dessa sequência de vitórias pode de alguma forma abalar? Como se preparar para não abalar emocionalmente o elenco também? Não, acho que nosso elenco é bem maduro, né? Temos jogadores maduros o suficiente para entender que isso faz parte do futebol. Infelizmente, uma hora a gente ia perder, infelizmente, uma hora o resultado ruim ia vir. A gente queria adiar o mais rápido possível, o mais longo possível, mas infelizmente não fomos felizes hoje, não fizemos um bom segundo tempo, não conseguimos, como falei, impor nosso jogo e acabamos sofrendo com isso. Mas a gente tem uma equipe muito madura e a gente almeja coisa grande, a gente quer chegar a um título se Deus quiser, e a gente tem que levar isso aqui de aprendizado para daqui para frente a gente possa voltar a vencer. Boa.
por favor, o quanto o seu primeiro jogo da temporada afetou também no seu último jogo, principalmente aí na saída de bola, a gente viu alguns passos seus que não saíram tão bem, ou foi mais a questão do gramado hoje mesmo? O que você pode dizer sobre essa sua volta na temporada 2025? Bom, acho que faz parte, errar faz parte, não foi só eu que errei, né? Todos os nossos jogadores erraram, a gente infelizmente faltou refino da nossa parte na parte técnica, faltou refino da nossa parte com a bola. Nos momentos que a gente teve a bola, a gente pecou bastante, né? E, trabalhar para melhorar, trabalhar para voltar ao melhor nível possível, trabalhar para que a gente possa voltar a não errar, mas errar faz parte. O importante é a gente estar preparado também para o erro. E eu me senti bem, me senti confortável, me senti bem comigo mesmo dentro do jogo, né? Infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mas usar o que a gente errou hoje de aprendizado para que a gente possa voltar às vitórias. E eu acho que não é uma derrota, infelizmente uma derrota no clássico, pesa bastante, mas é usar esse aprendizado para que a gente possa voltar a vencer. Sobre o problema que você teve, né? Foi uma amidalite, você está 100% recuperado, um pouquinho desse problema que você teve? Não, 100% recuperado, infelizmente, né? A gente teve na semana de pré-temporada, eu tive sim um problema de saúde ali, uma amidalite forte que me derrubou durante alguns dias, eu perdi algumas sessões de treino e precisei me recuperar. Infelizmente perdi alguns jogos ali, mas faz parte, tem coisa que a gente não controla. Tive o melhor cuidado possível, os médicos me deram toda a atenção possível e eu consegui estar recuperado. Agora estou 100% e agora é trabalhar para voltar a estar 100%, não só fisicamente, mas tecnicamente, taticamente, da forma que o treinador quer, porque infelizmente faz parte do futebol, a gente não vai acertar sempre, e principalmente no começo de temporada, mas a gente vai corrigir os erros, a gente vai melhorar porque a gente almeja coisa grande. Se não o maior líder, você é um dos líderes desse elenco que tem mais propriedade para falar. Essa semana foi muito bonitas politicamente. Como que o elenco também fica afetado diante disso tudo? Na verdade, é que a gente se blinda bastante em relação a esses assuntos, né? A gente prefere trabalhar o que a gente precisa trabalhar dentro do campo, porque a gente precisa dar resultado, né? A gente precisa dar resultado dentro de campo. E então a gente trabalha pensando nisso. Essa parte deixa para o presidente, deixa para a diretoria, porque não cabe a nós entrar nesse mérito. O que a gente tem para falar é que a gente vai trabalhar bastante para o nosso melhor, para o melhor do Corinthians, e é isso que importa para a gente nesse momento. Essa guerra não é nossa, essa guerra é política do clube. Então o que a gente tem que fazer é dar o melhor pelo clube dentro de campo. Hugo, é claro que o clima no vestiário depois de uma derrota, principalmente no clássico, fica bem ruim, o pessoal fica cabisbaixo. Queria saber, você como um dos líderes e como capitão do time hoje, né, o que você fez lá no vestiário para tentar trazer essa animação para o pessoal de volta, já pensando no próximo jogo, para entrar em campo já com força máxima? Bom, na verdade é que o nosso calendário não permite a gente lamentar ou parar, e a gente não tem que fazer isso, né? Não é uma derrota que vai parar o que está sendo feito, não é uma derrota que vai dizer que está tudo ruim também. Como eu falei, usar o que a gente errou hoje de aprendizado, levar para frente, e a conversa no vestiário foi essa. A gente sabe que a gente errou, a gente sabe que precisa melhorar, e é isso que a gente vai fazer. E nos donos da bola não teve jeito, né? A palhaçada comeu solta, com o Souza aproveitando para tirar aquela casquinha dos torcedores do Timão. Você vê, pelas sonoras... Só faltava a faixa tá atrapalhando, né? Se tivesse sem faixa. Tem que jogar sempre com essa faixa aí. Que jogou ontem, se a faixa estivesse atrapalhando. Pelas declarações, a gente percebe que um lado aceitou a derrota e o outro, com tranquilidade, mostrando que venceu e venceu com propriedade, não foi nenhum nada excepcional, né? O pessoal do Corinthians aceitou a derrota, porque também não podia ser diferente, e o pessoal do São Paulo com tranquilidade, né? Que precisa ter, daqui para frente pode ser melhor e tal. Ô Fernandinho, o que o São Paulo tinha de armas para o jogo funcionou bem, que era o Lucas e o Oscar. Do lado do Corinthians, o que eles tinham não funcionou. O Memphis não jogou nada. E o Yuri Alberto, a bola não chegou. E quando chegou, ele também não está naquele momento iluminado do ano passado. Pode voltar, mas não é esse momento de novo. Então, assim, o São Paulo estava muito à vontade no jogo, com os dois principais jogadores jogando bem. E o Corinthians depende dos caras da frente. O Corinthians arma uma estratégia de jogo para dar liberdade para Memphis e para Yuri. E se os dois não estão jogando bem ou estão bem marcados, né, isso também pode acontecer, o jogo do Corinthians não fluiu, em função da frente não funcionar. Então, o Corinthians só fez um gol daquela cacetada lá de fora, né? E a bola parada que entrou, e aí o Rafael apareceu. Mas no jogo, no desenvolvimento do jogo, o São Paulo foi muito melhor que o Corinthians.
Acho que não dá para questionar, né, Souza? Não, inquestionável. Existia uma dúvida antes do jogo, poderia ter um equilíbrio, até uma superioridade. O jogo foi desequilibrado para um lado. Ô, Fernandinho, quando eu disse ano passado aqui que o São Paulo tinha um time confiável, que passou perto de ganhar alguma coisa, passou perto ano passado. São Paulo, ano passado, não perdeu. Passou, Fernandinho. São Paulo perdeu pro Botafogo nos pênaltis. Saiu pro Atlético Mineiro com um gol no último minuto. Faz parte, mas jogou de igual para igual, com o campeão brasileiro. Com o campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Então, chegou qualidade agora, e isso trouxe uma tranquilidade mais. E são dois jogadores que jogaram na base, Oscar e Lucas. O Oscar, apesar de não ser um cara veloz, ele dá velocidade na bola. Dá velocidade. Então foi um jogo inquestionável, Fernandinho. Aquela história, né? A bola não tem pulmão, por isso que ela tem que correr. Ela que corre. Agora foi uma vitória inquestionável, que o campo não atrapalhou, o campo estava encharcado para os dois lados, entendeu? São Paulo teve mais qualidade. O Veloso falou uma coisa que foi fundamental. Ó, no São Paulo tem uma coisa, eu falei isso ontem, Fernandinho. O Lucas é um tipo de jogador que ele tinha que ficar lá na frente e a bola chegar no pé dele, ele não tinha nem que voltar. Mas o Lucas não é um cara vaidoso. O Lucas se doa pelo time. Tinha hora lá no segundo tempo, eu estava fazendo o jogo do campo, que eu vi ele recompor, por isso que ele cansou, ele voltava para recompor, os caras atacando. Por outro lado, e aí o Ramon que tem que ver isso, às vezes o Memphis, quando a bola não chega, ele fica parado na frente. Ele fica parado, a bola não chega, a bola quando não vem em cima dele, que a bola vem em cima, ele pede a bola no pé. Você não vê ele procurando... Falta dinâmica para ele? Falta de... é começo de temporada, mas é clássico, Fernandinho. Essa derrota do Corinthians não tira tudo que o time vinha construindo, que é um time forte, que é um time bom. É o tipo de jogo. É a situação que é alguém que leva a melhor e não tem como. Clássico é isso, alguém leva, né? Alguém ganha. Dessa vez o São Paulo foi melhor. Isso não tira a qualidade e a força que o Corinthians vinha apresentando. Né? O Corinthians vinha de 10 vitórias em sequência. É bastante coisa. Acho que o ponto que fica para o Corinthians para a sequência da temporada e que o Zubeldia já começa a olhar, se tem o Oscar que vai fazer a bola correr, tem o Ferreirinha que vai conseguir acelerar, vai entrar aberto pelo lado do campo, vai dar uma variação para o jogo do São Paulo. O Corinthians, quando o jogo dele por dentro, de aproximação, acontece, com o Carrillo, com o Memphis, com o Yuri Alberto, com o próprio Coronado, quando esses caras se aproximam, o jogo do Corinthians sai. É o que aconteceu para mim na metade do primeiro tempo para frente. No segundo tempo, não. Mas você precisa ter mais repertório. E o Corinthians tem o presidente já disse que nesse momento o repertório são outros jogadores. A gente vai ter que se reinventar com o que tem para atender isso que você tá, essa deficiência que você aponta. O Corinthians tem essas peças. Por exemplo, o Thales Magno. É um cara de velocidade. Você pode colocar ele aberto por um lado, o Romero pro outro e o Yuri como centroavante. Jogar com 3 atacantes. Se tá o Garro em campo, ia ser um duelo legal do Oscar com o Garro, ver quem ia fazer o time andar mais. Eu acho que esse é o ponto, Fernandinho. Lembra que a gente falou na semana passada também que a dúvida era se o Coronado ia ter a mesma qualidade, e não tem nesse momento, do Garro para formar aquele trio que foi importante ano passado do Corinthians. Só que a gente viu de novo que o Garro estava sumido no jogo. E aí o Thales era a opção para entrar junto com esses outros dois, talvez no lugar do Coronado. E ele não olhou essa opção, né? Quando ele mudou, quando entrou o Thales, ele desmontou o meio-campo do Corinthians. E aí o jogo também não fluiu. Mas acho que nesse momento o que ele tem que pesar, porque o Garro não tem condições ainda de jogar, é se não é o Thales que tem que entrar no lugar do Garro e não o Coronado. Aí você mexe um pouco com o time. O cara vê o treino, né? Ele sabe o que o cara pode fazer e o que não pode. Né? Mas não tem como, né, Fernandinho? O Thales fez 2 gols nos últimos jogos aí e vem fazendo gols. Você tem que mudar. Agora, é um cara que ele tem que achar espaço. Agora, o treinador do Corinthians é medroso. Como? Medroso. Por quê? Tira um volante e bota outro, porque o cara tem cartão amarelo. Porra, bota o meia. Bota o time pra frente. Eu prefiro o time que joga pra frente, mas ele é esse, como dizem hoje, ele gosta de ser reativo. Não dá. A alternativa que ele tentou depois que ele sofre o gol, que é o Coronado um pouco mais pelo lado esquerdo e o Memphis como esse meia de ligação com Thales e Yuri, era uma formação melhor para a saída do intervalo do que a entrada do Martínez, que a gente criticou aqui no começo do programa. A entrada do Martínez junto com o Ranieri, eu achei que o meio-campo do Corinthians ficou muito pesado para a volta para o segundo tempo. Você pensar, não é que não estavam correndo, mas o São Paulo estava a 100 por hora, o Corinthians a 40. Não é que os caras não estavam correndo, mas o jogo, a dinâmica do jogo de um time para o outro era completamente diferente. O São Paulo tinha mais qualidade.
no meio campo. A qualidade fazia sofrer menos. Fazia mais sofrer diferença. menos. O Corinthians teve um jogo sofrido. São Paulo ficou mais com a bola. São Paulo ia assim, o São Paulo ficava com mais a bola, saindo de trás jogando. E às vezes, quando estava no campo de ataque, aí só tinha um defeito. Quando chegava às vezes pela beirada, estava só o Calera na frente. Aí você cruza, a zaga toda montada, só um centroavante na frente. Esse foi o defeito, mas depois que os caras se aproximaram, jogaram mais junto, aí a qualidade surte efeito, Fernandinho. Na minha visão, isso não tira nenhuma, não dá demérito pro Corinthians. Foi um jogo que o adversário foi melhor. Simples assim, que as pessoas não conseguem aceitar isso. São Paulo foi melhor, jogou melhor, mas isso não quer dizer que o Corinthians não vá ter um ano legal. Mas o pelo treinador que faz. Tem que encontrar soluções também. Sim. Por Circunstâncias exemplo, são diárias, né? Por exemplo, o Garro no jogo grande, o Coronado. Coronado, no jogo grande, ele não conseguiu ter destaque. Ele vinha até jogando bem contra os times menores, até porque tinha mais espaço, do outro lado tem menos qualidade. Quando pegou um time forte, um time de qualidade, porque o Corinthians coloca 4 jogadores de meio campo, né? Aquela trinca que ele arma atrás e o Coronado ali na frente. Só que só o Carrilho estava jogando bem. Então o São Paulo tomou conta do meio campo. Então eu acho que isso que o Ramon tem que olhar, se realmente é o Coronado que tem que substituir o Garro. Eu acho que aquela história assim, acho que define bem. Não foi o Corinthians que perdeu, o São Paulo ganhou. Acho que essa é a visão que tem que ter do jogo. Porque muita gente fala, o Corinthians perdeu. Não, o São Paulo ganhou. Mas cabe ao treinador saber por que o Corinthians perdeu. Sim. Melhorar o time dele. Encontrar opções, encontrar soluções para o time dele. A sequência, um momento, qualquer sequência invicta, ela cai, né? Sim. Ela quebra, não tem jeito. E quando encontra o São Paulo, né, Fernandinho? Aí cai rapidinho. A Souza já tá deitando, aproveitando a maré. Tá animado hoje, né? Mas olha, se o tom subiu, foi mesmo o Augusto Melo, já que na zona mista ele voltou a comentar sobre a tentativa de impeachment, golpe que ele tá sofrendo no Corinthians. E meus amigos, o homem soltou o verbo, hein? Então, 6 jogos de tabu já contra o São Paulo, além da derrota de ontem na Copinha. Por que o Corinthians vem tendo tanta dificuldade com o rival? Cara, tivemos um primeiro tempo muito bom, era para matar o jogo, cara. Infelizmente não deu certo. E chegou o segundo tempo, a gente imaginava que ia ser melhor. Isso faz parte. Deu um branco aí, teve alguns erros, enfim, já consertamos. Quarta-feira tem um jogo aí. O São Paulo foi melhor no segundo tempo, mereceu, cara. Faz parte. Presidente, 6 gols tomados, o Corinthians começa a acender a luz de alerta sobre a zaga? Cara, imagina, a gente tem um elenco muito forte. É o que eu falei, cara. Teve várias situações. Se faz o primeiro gol também, poderia ser o resultado do outro. 3 para nós também. Isso faz parte, futebol é isso, cara. Um erro às vezes atrapalha tudo. Você acha que não precisa de mais um zagueiro, Corinthians ou Augusto? Ir no mercado? Não, nós temos ali zagueiro. Tem o Tchoca aqui. Pô, tá numa ascensão muito grande. E outra, começo, ainda a gente também tá num começo, ainda bem que foi agora. Ainda estamos lá no topo da tabela, que essa é a nossa intenção, e pode ter certeza, o corintiano. Fica tranquilo, a gente vai brigar por título. Presidente, o quanto te incomoda esse tabu que foi falado agora na pergunta anterior e essa mais uma derrota para o São Paulo? A gente também estava com um tabu de 13 vitórias, a gente não está preocupado com isso não, a gente está preocupado em somar, cara. Tem dia que você vai jogar bem, vai fazer 3 pontos, tem dia que você não vai jogar bem, vai fazer 3 pontos, tem dia que você vai jogar bem, vai perder, como aconteceu no primeiro tempo, que era para matar o jogo. Demos azar, se a bola entra também virava tudo. E o futebol é isso, cara, faz parte. O Corinthians tem caixa para ir pro mercado? Não, cara, se tivesse eu tava... O Corinthians teve caixa para renovar e manter. A gente, que era a minha promessa, que era o que eu mais queria, era manter o elenco, manter essa equipe. E conseguimos manter, renovei o contrato de todo mundo, recusei algumas situações para manter esse elenco, para a gente ter um time realmente entrosado e competitivo para disputar títulos. Presidente, qual o novo valor do novo patrocínio do Corinthians? Acho que amanhã ou terça está divulgando, mas o valor é excepcional. É o dobro do que se era antes, que é o que eu venho fazendo. No mínimo, todos os patrocínios que eu trago está sendo dobro, triplo, até muito mais do que isso. Como eu tirei um patrocínio aqui de 17, botei de 109. Como eu tirei um de 200, botei de 330. Como eu tirei a televisão, por exemplo, a maior parceria da televisão, 1 bi 150, enfim. E esse agora também é mais que o dobro do que estava antes. E você imagina o Corinthians bem, como está agora. Imagine se essas pessoas deixassem a gente trabalhar em paz. Presidente, ainda falando agora sobre a parte política, o Tuma deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, diz que ele é seu amigo, mas às vezes você viaja, quando diz que Deus te colocou no cargo e na verdade foram sócios e tudo mais. Você confia nas palavras dele? Cara, ele deve ser ateu. Se ele não confia em Deus, eu confio. Se eu estou aqui, eu sou predestinado. Quem me colocou aqui foi Deus, não foi ele. Isso tudo tem o dedo de Deus. Primeiro que ele não é meu amigo, que eu não frequento a casa dele, não é a casa dele. É o contrário. Quem elegeu ele foi eu. E ele está me traindo. Ele não está me traindo, ele está traindo o Corinthians.
Porque ele está pedindo para vocês ir nos programas, ele está pedindo para vocês dar entrevista para ficar manchando a imagem do Corinthians. Enquanto ele está preocupado em manchar a imagem do Corinthians, eu estou preocupado em trazer receita para tirar o Corinthians dessa situação. É isso que ele deveria fazer. O que eles querem é dar um golpe e tomar a cadeira na mão grande. Ele não vai fazer isso. Esses caras nunca fizeram nada pelo Corinthians, eles estão lá há anos e nunca ganhou uma eleição. E eu vim lá de baixo, como eles falaram, vocês vão ver a palavra dele, o que ele falou essa semana vai ser divulgado muitas coisas. Vocês vão ficar assustados com o que ele falou, com o que ele vem falando. Que tipo de coisa, Augusto? Vocês vão saber durante... Mas qual que é o tom? Você já pode antecipar pra gente, pro torcedor saber? Avisando todo mundo, a gente é ralé ali, a gente... Por que eles nunca ganharam nada? Se eles são maioral, o que ele fez pro Corinthians até hoje? Vê o passado dele aí, quando ele saiu do Corinthians do Pacaembu, vê o passado desse... Essa semana vai ter uma atualização nesse sentido? Vai ter uma atualização em tudo, cara, a gente não aguenta mais isso, cara, tá o clube todo, tá a opinião pública pedindo pra esse cara sair do conselho, ele não tem mais capacidade, ele não tem moral, ele já contaminou todos esses processos, sabe? Ele mesmo advogou por causa própria do conselho, ele já mostrou a parcialidade dele, querendo tirar a gente na força, ele mesmo pegou o celular dele, filmou, declarou, sem dar chance pra gente, criou um tumulto lascado, cara... Como é que um cara desse pode presidir um conselho do Corinthians, cara? Como é que um cara desse pode presidir o nosso conselho, um conselho forte, um clube forte? Mas a gente tem conselheiros responsáveis, cara, porque eles sabem, eles vão ser responsáveis por qualquer coisa que aconteça. Você está dizendo que ele tem um interesse muito mais dele particular do que próprio para ajudar o Corinthians. É isso? Turma tem um desejo muito mais particular do que em prol do Esporte Clube Corinthians. É isso? Com certeza, o que ele está fazendo, você acha que ele está fazendo alguma coisa pro Corinthians? Ele está fazendo alguma coisa para eles, cara. É ele mais dois que estão tentando dar um golpe para tomar a cadeira. Pergunta no clube para quem você quiser. Você frequenta o clube, pergunta lá, hoje mesmo eu estava no clube, cara. O que o sócio vem falando é um absurdo. Todo mundo quer a saída desse cara. Agora, começou o ano, ele já não deixou a gente trabalhar. Já começou o ano marcando uma reunião onde todo mundo ainda está de férias, todo mundo está viajando. Ele acusou no conselho, as pessoas que votaram, ele acusou, automaticamente ele já pegou o celular para querer filmar, me ofendeu, enfim, tem um monte de situação, cara, vocês viram ali, quer dizer, como é que um cara desse tem condições de presidir o conselho? Aí fica pedindo para vocês dar entrevista, para falar mal de situações, para dizer que eu financeiramente banco uma parte da torcida. Ele vai provar, ele tem que sustentar isso. E mais outras coisas que ele falou aí, que já está tudo printado conosco, ele vai provar, ele tem que sustentar tudo isso, cara. Esse material que você falou são gravações? O que é esse material? Não, cara, vocês vão ver essa semana. Não, vocês vão ver essa semana. Ele vai ter que sustentar tudo isso que ele falou. Ele me acusou, ele acusou a diretoria, ele acusou o clube, ele acusou um monte de situação. Para você ver como está tudo contaminado, para você ver como ele está perdido, ele não tem mais condições de administrar o Corinthians, o conselho do Corinthians. Porque ele está saindo, ele está pedindo para vocês, para dar entrevista, para ficar falando do Corinthians. Agora, enquanto ele está falando do Corinthians, eu estou buscando receita para pagar as dívidas, que é isso que ele deveria se preocupar. Vê se eles estão preocupados em pagar as dívidas do Corinthians, que eles nunca pagaram. Por que ele não se preocupa do passado? Igual ele fala um monte de coisa aí. Ele nunca fez nada, ele falou que aprovou as contas porque não gastou. Ele falou que eu gastei 450 milhões, que ele estava falando ontem. Olha que absurdo, a gente paga 280 milhões só de juros. E fora muitas situações da gestão passada que eles não colocaram, que foi colocado agora. Agora o nosso balanço está em dia, todo mundo sabe. O regime de centralização hoje, quem precisa receber do Corinthians sabe o dia, quando e que forma vai receber, que coisa que nunca teve um planejamento, tudo isso a gente está fazendo. Ao invés dele se preocupar em ajudar, não, ele está preocupado em manchar a imagem, ele está preocupado em tomar o poder, cara, ele está preocupado em eleger o candidato dele lá para a minha cadeira. Augusto, nesse embate todo aí, nesse caos, até onde vai a sua paciência, a sua energia, você é ser humano, alguma vez já cogitou aí, de repente, renunciar? Cara, eu tô aqui pelo bem do Corinthians. Esses caras não vão tomar na mão grande. Tá na hora deles pararem com isso. Se tem alguém que tem que sair do Corinthians, são eles. Esses caras, o Corinthians só tá nessa situação por causa desses caras. Esses caras não tem mais condição moral, profissional, não tem mais capacidade de ficar onde eles estão, cara. Acho que tá na hora de parar. Esses caras têm que parar. A gente não aguenta mais, cara. A gente tá trabalhando aqui para tentar tirar o Corinthians dessa situação, para equacionar nossas dívidas, nossas receitas. É o que eu tava falando, cara. Enquanto ele tá fazendo isso, eu tô buscando receita. Agora imagine se eles deixassem a gente trabalhar, se o clube ficasse em paz com a marca que nós temos. Eles não deixam a gente trabalhar, sabe por quê? Porque se a gente arrumar o Corinthians, esses caras não voltam nunca mais. Eles nunca ganharam nada e não vai nunca mais ganhar nada. Você falou que você tem um entendimento que ele nunca fez nada. Por que vocês apoiaram ele para presidente do conselho? Cara, a gente tinha duas opções. Ou uma da oposição hoje, ou nós da situação. Ele prometeu um monte de coisa. Tudo que ele prometeu tá por água abaixo. A gente queria entender por que ele tá agindo dessa forma. Cansamos de perguntar para ele. Eles inventam um monte de história. O que ele tá falando é um monte de mentira, um monte de balela, cara. Ele vai provar tudo isso que ele tá falando, cara. Ele vem aqui e fala o que quer. Parece o outro palhaço da net lá que saiu distribuindo um monte de coisa. Prova alguma coisa, é o que eles estão fazendo. Eles estão se juntando tudo, cara, para ficar bombardeando. Porra, a gente não aguenta mais, cara.
Eu tenho família, cara, eles também têm família, mas eles não prezam a família deles e não se preocupam com a família deles. Eles não se preocupam se eu tenho filho, se eu não tenho filho, o que a minha família pensa ou não pensa. Cara, eu tô aqui pro bem do Corinthians, trabalho dia e noite com muito amor e tá aí o resultado em termos financeiros. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol no país, cara. Por que eles não fazem a mesma coisa? Não, eles sabem, para eles é muito mais fácil ficar na cadeira, batendo, manchando, jogando para fora as coisas que ele deveria tratar internamente. As minhas coisas eu trato internamente. Vai ser tratado internamente, não vai ser para fora. Só para finalizar e ser bem mais direto ainda, que isso eu sei que você vai conseguir responder para a gente. Você disse, Tuma está tentando eleger alguém, Tuma está em qual parceiro? Por favor, eu acho que é muito legal até para o torcedor corintiano saber qual é o sentido, qual é o rumo disso. Quem está com Tuma, quem ele quer eleger? Cara, o que eles estão fazendo é exatamente isso, é me dar um golpe para botar o candidato deles na minha cadeira. Vocês vão saber, até o final da semana vocês vão saber. Vocês vão saber, cara. Tem um candidato deles, que eles estão trabalhando no clube, todos sabem. Pergunta no clube. Ele tá trabalhando para isso, cara. Mas a torcida não pode saber também quem é? Cara, a torcida vai saber. A torcida vai saber. Cara, eu não boto a minha mão no fogo por ninguém, cara. Só uma coisa eu sei. Esses caras nunca teve nada e nunca foram nada do Corinthians. Quem elegeu ele, quem botou eles de protagonista fui eu. E eles estão traindo a minha confiança. Tudo que eu fiz por eles mostra alguma coisa de errado, cara. Se tivesse alguma coisa de errado, eu era o primeiro a entregar o cargo e ir embora, cara. Tudo que eu tô fazendo aqui é pro bem do Corinthians. Só que tudo tem pra ter um limite, cara. E não dá mais. Chegou num limite, cara, que esses caras têm que parar, cara. Esses caras não estão atrapalhando o Augusto Melo, esses caras estão atrapalhando a instituição Corinthians, que é um gigante, cara. Tá na hora de parar, cara. Ninguém aguenta mais isso. Mas e aí, torcedor? O que você acha? Essa derrota do Corinthians pode atrapalhar o Augusto Melo a permanecer no cargo? Será que esse impeachment vai acontecer? Deixa nos comentários, quero saber o que você pensa. E não esquece do like no vídeo, hein?